Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Voltamos, meus amores. Agora a gente vai falar da transação. A renúncia, eu abri a mão de tudo, né? Então vamos colocar aqui a renúncia pra gente poder saber quem era essa renúncia, pra gente poder entrar aí na transação. Então, na renúncia, o trabalhador, ele abre mão de um direito. Ou seja, a gente está falando de um ato que é unilateral e, além disso, em que há um despojamento, ou seja, eu me desfaço de um direito, eu abro mão desse direito. A transação é diferente. Na transação, eu tenho uma negociação. O exemplo clássico de transação é acordo, né? Por isso que na transação o que nós temos é um ato bilateral, em que há uma troca, em que há concessões recíprocas. Cada um dá e ganha um pouquinho. Então, a transação ela vai ter aí uma espécie de ganho também para o trabalhador. Eu estaria trocando uma coisa por outra. Thaís, essa transação é livre? Não. Ela tem requisitos. E esses requisitos agora a gente já vai ver uma nova parte da nossa matéria. Observem, o primeiro requisito que a gente tem que observar é que o objeto ele não poderá estar com indisponibilidade absoluta. Ou seja, ele não pode ser um daqueles direitos absolutamente indisponíveis. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então, ele não pode ser um direito com indisponibilidade absoluta. Daqui a pouquinho eu falo disso daí. Segundo, eu vou precisar ter a capacidade da parte. Então, de novo, tem que ser um acordo em que a parte apresente capacidade para conciliar. Thaís, e acontece da parte não poder conciliar? Acontece, gente. Outro dia eu fiz um acordo. Olha, a criatura era doidinho, o empregador. Eu aí falei, não dá para ele fazer um acordo, não. Remarquei a audiência, ele chegou lá com um acordo para fazer. Mas ele não andava solto. Você via que ele estava ali acompanhado por algum outro ente que a gente não conseguia enxergar. Por quê? A criatura não batia certo. Aí eu falei para ele, poxa, mas ele era um empregador. E aí quando a gente via o acordo, via também o empregado ali um pouco se fazendo, né, daquela situação dele. Aí eu disse, vai fazer o seguinte, o senhor precisa muito de um advogado nessa ação, precisa muito, vamos adiar a audiência, e aí o senhor volta com um advogado. Aí um advogado que estava na sala, na mesma sensação que eu, porque vocês vão dizer, professora, mas aquele acordo era ótimo para o reclamante. Sim, mas eu preciso ter capacidade das partes, não é só do empregado, o empregador também tem que ser capaz, porque não adianta nada ele fazer um acordo
estratosférico, em que ele não sabe nem o que é que ele está fazendo e que ele depois não vai poder cumprir porque ele é doido, né? Então a gente não poderia, eu não posso homologar ali. O Poder Judiciário não pode chancelar um acordo nessa condição. Eu preciso que a parte seja capaz de conciliar, e era manifesto que ela não era, né? Aí um advogado que estava na sala disse, não, doutora, eu advogo para ele. Aí eu disse, tudo bem, pelo menos ele vai estar aqui representado, né? Mas então deixa eu conversar com ele. Aí a gente inverteu, ele saiu, conversou. Ele disse, doutora, não estou entendendo, lé concreto, por favor, adie a audiência. Porque eu já tinha dito que eu estava disposta a adiar a audiência para ele voltar. Aí eu disse, não, tudo bem, seu advogado, ele troque telefônica, agora ele está na boa vontade, na benevolência de te representar, troque telefone com ele e aí o senhor volta na próxima audiência. Na próxima audiência já não voltou ele, já voltou outra pessoa com o advogado. O acordo foi feito finalmente, mas em outros termos, em termos mais normais. Então a parte ela tem que se mostrar capaz para transacionar também, né? Tanto o empregado, que não pode estar super abrindo mão de direitos, como o empregador também não pode estar ali fantasioso, criando uma história que não existe, tá certo? O terceiro requisito aí é aquela manifestação de vontade. Então não pode ter coação. Eu já peguei um caso interessantíssimo sobre manifestação de vontade de transação, porque a gente sentou para conciliar, essa história é engraçada, porque a gente sentou para conciliar e aí senta lá as duas criaturas e o empregador, eu vi que ele não estava nem um pouco confortável com esse acordo, né? E aí eu fiquei conversando, mas por quê? O que está acontecendo e tal? E ele, doutora, eu não devo, mas eu vou pagar. Doutora, eu não devo, mas eu vou pagar. Não devo, mas eu vou pagar. Então por que o senhor está pagando, doutor? Ele está com a foto minha com outra mulher ameaçando mostrar para minha mulher. Era coação. Né? Não era uma arma na cabeça, não, mas era ali uma extorsão que ele estava praticando. Então, esse acordo ele não vale, porque a manifestação de vontade não é livre e desimpedida. Então, essa manifestação de vontade também deve ser livre e desimpedida na hora de conciliar, por mais que seja bom para o empregado, certo? Esse foi outro que terminou fazendo acordo também, porque tinha a questão lá da foto, ele não, quanto a senhora disser que eu devo, eu pago. Aí a gente fez uma conta lá e ele terminou pagando só o que veio como proposta do juízo e não o que era proposta do reclamante. E eu convenci o reclamante, falei que ele estava cometendo um crime e etc. A gente levou até a conciliação. Mas vejam que é preciso, né, que haja uma manifestação de vontade livre e desimpedida, de todas as partes, inclusive do reclamante. O terceiro requisito é a forma prevista em lei. Né? O acordo trabalhista ele é bem formal, tá? Então, existem muitos requisitos para que esse acordo ele seja feito aí em juízo, né, ou não. Tem algumas possibilidades que somente em juízo. A transação feita fora da justiça é uma transação que a gente vai ver nos exemplos aqui, uma transação que deve estar pautada em lei. Caso contrário, essa transação deve ser feita na Justiça do Trabalho para dar até uma segurança. O que mais importa na transação é a natureza do direito. Porque os direitos, primeiro, eles podem ser de indisponibilidade absoluta. Então, Thaís, como assim direito de indisponibilidade absoluta? Vejam, aqui é um doutrinador trabalhista que é o mais importante. Ele vai falar o seguinte, olha, os direitos de indisponibilidade absoluta são aqueles que se referem ao interesse público e, portanto, eles estariam aí em três grandes categorias. Interesse público, vou ter público. Eles estariam em três grandes categorias. O reconhecimento do vínculo. Então, a assinatura da carteira de trabalho. A assinatura da carteira de trabalho é um direito indisponível absolutamente do trabalhador. A garantia mínima. A garantia mínima, que é o salário mínimo.
E a gente vai ter também os direitos relativos à saúde, segurança e medicina do trabalho. Esse grupo aqui, a gente vai ver durante todo o direito do trabalho, alguém falando, não, mas esse direito aqui não tem como trocar, porque esse direito se refere à saúde, segurança e medicina do trabalho. Então, quando a gente fala sempre, né, de saúde, segurança e medicina do trabalho, jornada de trabalho, esse empregado ele quer trabalhar 15 horas num dia para não trabalhar não sei quantas horas. Não pode. Não é opção dele fazer esse regime de compensação. Esse regime de compensação ele tem que ser muito pensado. Então, nós temos um regime, por exemplo, de confinamento. Temos para aquela galera específica, para os marítimos. Fora isso, você não vê confinamento em mais lugar nenhum, porque ali houve um estudo, levou-se em consideração a saúde do trabalhador, levou-se em consideração a situação do trabalho, porque também para esse empregado ficar se deslocando todo dia para a plataforma e voltando, né? E seria um tempo de vida dele jogado fora. Então, muito melhor o regime de confinamento. Mas ali foi uma coisa que foi pensada e por isso autorizada por lei. Daí que não existe uma transação livre sobre direitos de saúde, segurança e medicina do trabalho. Thaís, posso negociar meu intervalo? Eu não quero ter. Eu quero levar as 8 horas direto, comer só umas castanhas. Entendo esse povo que come castanha. Não entendo. E a fome? Você faz o que com a fome? Come 2 castanhas, ok, e a fome, meu querido? E o vazio, o buraco que está dentro de mim, né? Não entendo esse povo. Mas digamos que é uma pessoa dessa que se dá bem com 2 castanhas, né? Faz um jejum mega e leva o dia inteiro sem comer e diz, eu não quero intervalo nenhum. Eu quero levar direto. Não pode, mas eu quero, mas não pode. Não pode. Direto, sem parar hora nenhuma. Nem existe essa categoria, 8 horas. A gente tem o intervalos menores e fracionários, um que é o motorista de ônibus, mas no mais, não existe você levar direto. Por quê? Porque o direito visou a saúde. Então, não adianta chegar para o meu empregador e dizer, eu não quero, eu não preciso, eu tô ok com 2 castanhas. Não adianta. Você vai ter que tirar esse descanso, porque é a norma de saúde, segurança e medicina do trabalho. Então, não adianta você negociar, não adianta você trocar por dinheiro, não adianta tentar trocar por nada, por ir menos horas outro dia. Não adianta. Porque essa norma de saúde, segurança e medicina do trabalho é uma norma absolutamente disponível. Tá certo? O segundo grupo são os chamados direitos de indisponibilidade relativa. Direitos de indisponibilidade relativa. O que é isso? Aqui são aqueles direitos que, vejam, eles são indisponíveis visando a garantia individual do empregado. Eu estou olhando para o empregado e estou dizendo, meu filho é indisponível, eu preciso te proteger, né? Então, eu dei esse direito a ele para proteger e para dar um pouquinho a mais, eu disse a ele, mas esses aqui, se você quiser, você pode trocar. Então, através de um ato que é bilateral, que é o empregado dá um pouquinho, o empregador recebe um pouquinho, o empregador dá um pouquinho, o empregado recebe um pouquinho, o empregado dá um pouquinho, o empregador recebe um pouquinho, a gente vai poder fazer uma troca. Algumas hipóteses desses direitos estão na própria lei. Então, o exemplo clássico aqui é a conversão de férias em abono pecuniário. Vender férias. Você vai pegar uma norma de saúde, segurança e medicina do trabalho, que é férias, e vai converter em dinheiro. Por quê? Porque a lei autorizou, está expressamente previsto na lei, está expressamente autorizado na lei, que você poderá trocar aquele seu descanso por dinheiro. O famoso vender férias, que na verdade é a conversão de férias em abono pecuniário. Certo? Outro direito que vocês vão ver aí, para a gente botar na nossa anotação, é o conhecido
PDV, Programa de Demissão Voluntária. Observem, no programa de demissão voluntária, eu faço um acordo que implica uma indenização, e o empregado, ele troca o que aqui, Thaís? O emprego dele. O emprego, ele abre mão do emprego dele, certo? Vejam bem. Aqui a gente tem que ficar de olho no artigo caidor de prova, esse aqui adora, no artigo 477B da CLT, que diz lá pra gente que a adesão ao PDV implica a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Olhem só, não é qualquer PDV. Então, vamos seguir aqui a ordem do 477, porque ele cai muito em prova. É a adesão por ato voluntário, tá? Essa adesão ela tem que ser uma declaração de vontade que atenda lá aquele requisito que a gente falou. Essa adesão é a qualquer PDV, qualquer muqueca? Não. É um PDV que esteja previsto em norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Esse PDV, ele vai gerar o que a gente chama de quitação total. Quitação total, ou seja, gente, esse empregado que aderiu a esse PDV com quitação total, ele vai poder entrar na justiça para pedir hora extra depois? Não. Não vai. Ele deu quitação total das parcelas trabalhistas dele ao empregador dele, quando ele aderiu ao PDV, porque no PDV estava essa regrinha. Ele entrou no PDV sabendo que, ao assinar aquilo dali, ele receberia aquela indenização e ele não poderia reclamar mais nada contra esse empregador. Certo? Salvo disposição em contrário, tá assim na lei, ou ressalva. Deixa eu explicar para vocês como é isso aqui, porque isso aqui cai, como eu disse a vocês, cai muito em prova. Olhem só. Chuquinho da Silva aderiu a um PDV, certo? Thaís Chuquinho da Silva aderiu a um PDV pelo qual ele abre mão das parcelas rescisórias dele. Esse PDV é nulo. O PDV é nulo. Então, observem, a indenização ela não pode servir para compensar a parcela rescisória. Thaís, o que você quer dizer com isso? As parcelas rescisórias devem ser todas pagas. Eu não posso dizer, não, eu vou pagar aqui 20 mil e acabou. Não. Não, as parcelas rescisórias devem estar pagas. O que é parcela rescisória? São aquelas que são devidas na rescisão. Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 40% de FGTS, mas no PDV a gente não tem, porque é um pedido de demissão, né? Mas a gente tem saldo de salário, tem 13º proporcional, a gente tem férias proporcionais, tá? Se tiver férias vencidas, aquilo que se refere a um pedido de demissão. Aquelas parcelas do pedido de demissão, elas têm que estar pagas. Então, a primeira pecadinha de prova que você não vai cair é aceitar um PDV que, na compensação dele, paga a parcela rescisória. Esse PDV é nulo. Plano de demissão voluntária, nulo. Previsto em norma coletiva, nulo. Porque eu não posso usar o PDV para indenizar aquilo que eu já devo. Que eu devo. Se ele pediu demissão, eu devo. A indenização, se houver, ela tem que ser um plus a isso daqui, porque as parcelas rescisórias pelo pedido de demissão, eu devo. Tá na lei, eu devo, não tem jeito. Tá certo? Então, a gente já fica com essas parcelas como um cerco.
Thaís, ele fez um PDV em que ficou ajustado o pagamento das parcelas rescisórias e uma indenização de R$20 mil. E os empregados que aderissem a esse PDV dariam quitação geral e revogável de todas as parcelas trabalhistas. Chuquinho aderiu a esse PDV. 2 meses depois de aderir ao PDV e estar já devidamente desligado da empresa, Chuquinho resolve ingressar com uma reclamação trabalhista para pedir as horas extras. Ele tem direito a receber isso? Não. Não, porque ele deu quitação total ao empregador. Então, naquele momento que ele dá quitação total, geral e irrevogável, ele deu quitação de tudo. Hora extra, um vale alimentação que também já caiu em prova, que tenha ficado sem pagar, que ele acha que ficou sem pagar. Um vale transporte que ele acha que era um devido 2, ele só recebia 1. Ele quitou. Essa quitação total significa que ele não vai mais entrar com ação contra aquela empresa. Ele pode entrar com ação, mas ele vai perder. Porque ele deu quitação plena, geral e irrevogável sobre aquele contrato. Então, tudo que se refere àquele contrato está quitado com aquela indenização que o empregador pagou para ele. Tá certo? E aí, pode acontecer de nessa quitação botar lá, ressalvadas as horas extras. Aí é direito ressalvado. É direito ressalvado. Ele vai poder vir para a justiça depois, não tem problema nenhum. Ele vem para a justiça e diz, ó, a minha hora extra que eu botei aqui, ó, a observação, eu queria que você me pagasse, amiguinho. E aí ele vem e pede a hora extra dele sem qualquer problema. Tá certo? Então é assim que funciona a situação do PDV. Agora, tem um empregado. A gente vai botar ele aqui como uma observaçãozinha, que tem um empregado que ele é mais especial que todo mundo. E ele é outro que gosta de aparecer em prova. Vamos colocar aqui pra gente como uma observação. Olhem só. O artigo 444, lá no caput, ele diz que o contrato é de livre estipulação das partes, desde que ele não contrarie a lei. Ou seja, eu posso fazer um contrato com o meu empregado e ajustar tudo com ele, né? Desde que eu não contrarie a lei. Então, sim, eu vou poder ajustar com o meu empregado dali para frente. O que está na lei são as garantias mínimas. Tanto que a gente compra contrato de trabalho na papelaria. Por quê? Porque ali já vem o que está na CLT. Dali eu posso colocar mais, Thaís? Pode, venha com tudo. Dali eu posso colocar menos? Não, não pode. Você só pode colocar mais direitos, menos você não vai poder. Certo? E aí, porque você não pode diminuir direitos. Aumentar, pode. Mas no parágrafo único do artigo 444 veio aí pra gente um trabalhador muito especial. Olhem só. No parágrafo único, ele diz o seguinte: existe uma figura que é a chamada de empregado hipersuficiente, que aos olhos da CLT, ele tem uma maior capacidade de negociação dos seus direitos, dada a sua condição. Então, ele é um empregado qualquer? Não. Ele é aquele empregado que tem diploma de ensino superior. Então, a ideia do legislador aqui é uma pessoa que sabe, né, o que está sendo proposto para ele como contrato, ele está entendendo a proposição, ele está entendendo a negociação. E, além de entender a negociação, ele tem salário igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Tá? Então, o teto do INSS é aquele teto que a gente ouve falar muito, que é o teto do INSS. Esse empregado aqui, ele vai poder negociar direitos. Agora, ele pode negociar tudo, Thaís, abrir mão de 13º? Não. Ele vai poder negociar os direitos coletivamente negociáveis.
Então, esse empregado aqui pode, naquela empresa em que o intervalo é de 1 hora. Anotem aí que esses direitos coletivamente negociáveis estão lá no artigo 611-A da CLT. Esse empregado aqui pode, naquela empresa que o intervalo entre a jornada é de 1 hora, esse empregado pode, eventualmente, negociar para o intervalo dele empregado, ser de apenas 30 minutos, pode. Esse empregado pode. Por quê? Porque é um direito coletivamente negociável, é um direito que está lá no 611-A da CLT. Então, se o sindicato podia negociar, ainda que o sindicato não tenha negociado, ele pode negociar. Então, ele pode negociar como vai ser paga a participação nos lucros dele? Pode, sozinho, independente do sindicato. Ele vai negociar a PLR dele. Por quê? Porque a participação nos lucros e resultados é um dos itens que está lá no 611-A. Então, ele vai poder negociar toda aquela lista lá do 611-A diretamente com o empregador dele, sem necessariamente o sindicato intervir ou até contra o que o sindicato já negociou com aquele empregador. Ele vai ter uma margem de negociação maior. Ainda que esse sindicato tenha dito, nessa categoria o intervalo é de 1 hora e acabou, para ele, esse intervalo vai poder ser de meia hora se ele negociar diretamente com o empregador dele, porque ele é um empregado hipossuficiente. Ele tem essa possibilidade de negociação individual, tá certo? Até contra aquilo que está em norma coletiva, tá ok? Porque ele vai ter como se fosse um pé de igualdade ali com o sindicato na hora de negociar o contrato dele. O contrato dele, ele tem ali aqueles direitos, tá certo? Para negociar. Lembrem, ele tem esse poder para transacionar e não para renunciar ao direito. Muito cuidado. Esse poder dele é para transacionar aquele direito e não para renunciar a esse direito. Tá certo, meus amores? Como eu disse a vocês, esses são temas que têm aí uma incidência em prova considerável, não é um jornada, não é um salário e remuneração, mas são temas que têm aí uma incidência em prova e foi um prazer enorme estar com vocês. Eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, críticas, sugestões, tá? A gente tem, às vezes, né, aquele costume de assistir uma aula de um jeito, de outro, o jeito de falar, o jeito de explicar, alguma coisa que vocês queiram diferente. Sou todo ouvidos. Algumas coisas são difíceis de mudar, mas eu sou todo ouvidos aí a vocês, tá certo? Contem comigo o tempo inteiro aí nessa jornada. É como eu sempre digo, eu tenho que devolver para o mundo aquilo que o mundo me deu. Então, há 17 anos atrás, eu tive uma pessoa que ficou do meu lado na minha prova oral, né, na véspera da prova oral ali, me preparando, e eu tenho que devolver para o mundo todo o apoio que eu tive enquanto concurseira. Contem comigo, vocês vão sempre ter a minha imensa atenção, porque eu tenho essa gratidão aí, né, para devolver para vocês. Beijo no coração e a gente se vê. A gente conversa aí. Até lá. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar a sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.